Me conta um pouco, o que te inspirou a se tornar corretora de imóveis? Bom, Sônia, meu pai, ele veio do ramo de construção civil, né? As primeiras casas em Alphaville, ele trabalhou em empreitadas lá. Então, eu fiquei maravilhada quando criança, né? Vendo aquelas casas lindas, totalmente diferentes daquelas casas que a gente estava acostumada, naquele padrão nosso, né? Aqui de São Paulo. E aí eu fiquei bem inspirada em relação a isso. Tanto que eu queria fazer, na adolescência, arquitetura, mas não foi possível. Aí eu fui para a área de administração e depois eu quis fazer uma transição de carreira. E eu falei assim, puxa, eu gosto tanto da parte de artes, a parte de arquitetura, por que não ser corretora de imóveis? Então, essa foi uma opção que eu tive, assim, uma opção de coração. E quanto tempo que você já é corretora? Há 13 anos, e 15 anos quando eu fiz o estágio, né, demorei ainda uns 2 anos para fazer o definitivo, então, no total, 15 anos. 15 anos. Você atua aonde? Hoje eu faço mais um trabalho mesmo com a minha carteira de 15 anos de clientes, né? Trabalho com a parte de documentação e também eu faço avaliação imobiliária, isso em casa, né? Trabalho de casa. E em qual região? Eu moro no centro, né? Mas como eu atuei em várias construtoras, em todas as regiões, então eu conheço muito bem, principalmente a Zona Sul, região do Brooklyn e o centro, né? E Zona Oeste. Você falou que você fez administração, né? Isso. Você foi para a área de administração. Uhum. E qual é a diferença entre você trabalhar na área de administração e ser uma corretora? E o que te faz ter certeza de que você realmente optou pela profissão que você está satisfeita, está feliz? A venda é uma metodologia, né? Claro que tem outros aspectos, a parte de você saber o quanto é importante ter uma casa, onde ter uma moradia, onde você vai ser feliz, onde você vai criar os seus filhos, onde você vai fechar a portinha lá e vai ficar tranquilo, né? Você vai ter os pensamentos, vai ter as suas projeções futuras. Então, eu acho que, assim, a questão da administração ajuda na questão metodológica, né? Da profissão, e aí você acaba tendo sucesso, né, em relação a isso, aplicando tudo aquilo que você aprendeu na administração, porque tem a psicologia, né, tem o direito. Então, eu acredito que a opção pela administração foi essencial para poder me abrir essa porta depois no futuro. Você acha que a corretagem é uma profissão bem completa, que exige do profissional um conhecimento muito amplo de várias disciplinas, vamos dizer assim? Sim, dependendo da área que você vai atuar, é necessário sim, porque você para segurar uma mesa, às vezes demora. Hoje a gente faz muita coisa digital, né? Mas você tem que ter um repertório, porque você vai tratar com vários tipos de clientes, dependendo da incorporadora que você for trabalhar, né? Você vai ter um executivo, você vai ter uma pessoa mais simples, um trabalhador. Então, eu acho que a questão toda é o repertório que você tem que apresentar, né? Então, a gente tem a persona para cada tipo de cliente, e isso eu acho fundamental. E você acha que o seu pai, vendo você se enveredar pelo caminho praticamente que ele te colocou, sim. Como é que ele viu isso? Eu acredito que ele ficaria bem, assim, feliz, né? Porque eu me inspirei dentro da inspiração dele também, né? Porque ele gostava muito do que ele fazia com bastante, assim, amor, né? Com bastante empenho. Então, isso é importante, né? Então, isso eu trago dessa inspiração que meu pai me trouxe. Você acha que ele que te colocou esse carinho que você tem pela área imobiliária, essa definição de que a casa realmente é um sonho, que você está ajudando a pessoa a conseguir? Sim, sim, porque meu pai também, ele empreendeu, né, em compras de imóveis e vendas também, né? Então, quando meu pai ia com algum amigo arquiteto, trazia um projeto para um terreno que ele tinha comprado e tudo mais, eu achava fantástico aquilo. E a minha diversão era pegar e fazer planta baixa, porque eu via meu pai com aquelas plantas baixas e eu queria também reproduzir. Então, eu brincava muito de planta baixa quando era criança, adorava. Isso, deve ter te ajudado bastante, né? Com certeza. E como é que é a sua dinâmica de trabalho hoje? Você falou que você trabalha em casa,
né? Você faz avaliação, você faz documentação, né? E você trabalha na área, mais especificamente na área de vendas. Isso, na área de vendas, né? Hoje tem muitas situações, a gente tem que se preocupar muito com as dores, né? Tem muita gente que vem com dores, né? Então, você não é médico, né? Mas você tem que tentar dar um direcionamento para aquele cliente com uma determinada situação, né? Às vezes, questão de jurídica de família, né? Então, você também tem que ser o psicólogo do teu cliente, você tem que, às vezes, ser firme. Olha, não vai para esse caminho, que esse caminho não é o melhor caminho, né? Então, às vezes, a gente tem que ser não só a parte do negócio, né, especificamente, mas também ser a parte do consultor, do orientador, até do psicólogo, por que não? Com certeza, né? E você tem algum momento na tua carreira que seja diferente, alguma coisa que você queira compartilhar com as pessoas que tenha sido muito especial para você, enfim, alguma coisa que você lembre que você fala, nossa, eu queria contar essa história. Então, isso aí foi uma coisa muito interessante, foi assim, foi uma intuição que eu segui e deu muito certo, né? Veio uma pessoa, um dos primeiros projetos que eu fiz, e veio com uma determinada expectativa, que aquele projeto era muito para aquilo, né, que ele estava querendo, e aí eu não sei por que eu comecei a falar para ele, olha, eu sei que você é um rapaz novo, você é um rapaz que vai crescer muito na vida, mas vamos concordar que às vezes você pedir ajuda para os seus pais, ou a sua noiva pedir ajuda para os pais dela, será que não é a mesma coisa que eles lá no passado poderiam ter tido uma ajuda e não tiveram? Será que eles não vão proporcionar isso para vocês? Eu acredito que vai ser um prazer em fazer com que vocês realizem o sonho, né? Bom, e até aí tudo bem, né? Aí depois, passando esse período, eles foram, me procuraram, eu consegui o apartamento dentro daquilo que eles queriam, o pai dela ajudou, o dele também, né? E aí eles tinham uma situação na família, né? Onde o irmão dessa moça, ele tinha uma deficiência, né? E realmente o pai queria realizar, porque só poderia realizar para ela, porque para o outro irmão já ficaria numa outra situação que não se consolidaria, né? Então foi uma coisa assim bem interessante, e eu acredito que a gente tem que usar assim esse nosso feeling, né? Essa intuição, porque às vezes o negócio está muito próximo de ser fechado e você não se abre para isso, né? Então, nós mulheres, né, nós temos muito esse aspecto, né, da intuição. Intuição feminina né, é fogo, muito aflorada, né? então eu acho que a gente tem que também deixar fluir, né, a intuição. E isso foi a primeira venda que eu fiz, né, me deixou muito feliz, porque exatamente eu fui por um caminho que eu achava até que não seria necessário, mas foi essencial para fazer a conclusão desse negócio. E hoje, Roseli, você acha que você inspira alguém? Olha, é assim, eu sou uma pessoa muito curiosa, eu fuço em tudo, sempre estou trazendo novidades quando tem alguns amigos, né? A gente faz algumas reuniões com corretores. Eu sempre gosto de trazer novidades, né? Eu sigo várias pessoas do ramo de incorporação, né? E eu gosto disso, eu gosto de ser uma referência, né? Exatamente porque eu sou uma pessoa que gosta de estudar e gosto de compartilhar, porque é como se fosse um livro na sua casa. É melhor um livro na biblioteca do que ele trancado no seu armário, né? Sim. Então, eu acho que o meu conhecimento, quando eu transmito para outras pessoas, ele vai se espalhando e é bom para mim, porque eu dou e recebo ao mesmo tempo. Muito bom. E tem mais alguém na sua família que seja corretor? Não, só eu. A única pessoa que enveredou por essa área fui eu mesma, né? Tem vendedores, professores, advogados, muitos advogados da minha família, né? Mas a única pessoa mesmo que enveredou por essa área fui eu. E que recado que você daria para as mulheres que estão querendo conhecer a corretagem e ir por esse caminho, se tornarem corretoras?
O que eu vejo, né, até andei pesquisando a respeito, é a nossa habilidade de inteligência relacional, né? Porque as mulheres, elas são pura relação, né? Com os filhos, marido, com a família, né? Nós somos o esteio, né? Nós damos a vida. E eu acho que as mulheres, elas têm que usar essas habilidades, né? Para que elas possam fazer com que outras mulheres também utilizem, né? Às vezes a mulher se acha, será que eu posso fazer isso? Pode, tenho certeza que pode utilizar, né? Acho que esse é um mercado muito democrático, mas é um mercado assim muito desenhado para a mulher. A mulher, ela não precisa abrir mão daquelas características que ela tem, né? Da sensibilidade, né? E ela não precisa ser agressiva. Eu acredito que utilizando mesmo esses nossos dons, que são característicos, né, da nossa feminilidade, que a gente vai conseguir galgar muitas coisas boas. Nós vamos surpreender.